Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra do Senhor neste dia de oração, para podermos agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, pela paz que temos, mesmo em meio às guerras, e poder estar nesse momento meditando um pouco na palavra do Senhor, junto com os irmãos, no mesmo intuito, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, né? Vamos orar para iniciar essa pequena mensagem de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito por nós, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida que ainda dá a cada um de nós, Senhor Deus. Pelo dia que passamos, pelos livramentos que vemos e que não vemos, pelas bênçãos derramadas sobre nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Você possa abençoar cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor Deus. Possa estar consolando cada um de nós, nos fazendo reconhecer a cada dia de que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. E que Tu possas estar, Senhor Deus, ouvindo nossas orações, ouvindo nossas petições, ouvindo nosso agradecimento, Senhor Deus, porque temos muito a agradecer ao Senhor, Deus. Abençoe a Tua palavra que vai ser lida agora, Senhor Deus. Abençoe esse texto da palavra do Senhor, que possa falar aos nossos corações, Senhor Deus. Prepara, Senhor Deus, nossos corações, nosso ouvido para poder ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, agradecido por tudo. Amém. Queridos, o texto que vamos ler hoje é um texto bastante conhecido e um texto que fala aos corações daqueles que têm a Cristo como Salvador. Um texto que chama a responsabilidade para nós que já conhecemos e já aceitamos o Senhor como Salvador, que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É o texto de Gálatas 5, do 16 até o 26, onde lemos assim: O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Vou dar um salto aqui para o versículo 22. Vamos falar somente do que o Espírito de Deus produz em nós. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Deus possa abençoar essa palavra e completar e falar em nossos corações o que cada um de nós precisamos ouvir, que só Ele que sabe. Bem, irmão, seguindo nossa linha de raciocínio, e o que Deus tem falado ao meu coração nesse período de isolamento, de pandemia, um período tão conturbado que nós estamos passando, eu tenho muita ciência, muita certeza de que é um momento de que nós estamos aptos a praticar o que aprendemos. Tenho falado isso em outras mensagens e eu creio que é o momento do pós-treino, né? O pós-treino é o jogo. Então nós treinamos e vamos colocar em prática o que nós treinamos. E eu tenho para mim bastante isso, que está na hora da gente praticar. E quando a gente vê aqui Paulo falando aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, os frutos do Espírito,
o que o Espírito produz naquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. É muito difícil a gente pensar em alegria, em paz, em amor, num momento como esse, num momento de medo, num momento de muitas pessoas falecendo, num momento de muitas pessoas doentes. Então nós, humanamente falando, não conseguimos dissociar isso muitas vezes na nossa vida cristã. E esse texto que foi lido aqui fala muito claro disso, do que a natureza humana produz e do que o Espírito de Deus produz. E é nisso que a gente quer falar um pouquinho nessa noite. Eu não li aqui o que a natureza humana produz, porque é justamente o contrário do que o Espírito produz, do que o Espírito de Deus produz. Então, eu creio que não precisamos ler o que o nosso ser humano produz de ruim, né? É só a gente pegar o que foi lido e inverter. E como produzir amor, como produzir alegria, como produzir paz num momento de tensão como esse que estamos vivendo. Um momento de dores, de perdas de entes queridos, de hospitais lotados. Como produzir isso? E pela palavra do Senhor, é muito simples responder essa pergunta. Não somos nós que vamos produzir. É o Espírito de Deus que vai produzir isso em nós. Então basta que nós nos deixemos ser usados por Deus e busquemos obedecer em tudo a palavra dele, que naturalmente, não o naturalmente do homem, mas o naturalmente do Espírito de Deus que habita em nós, vai produzir essas coisas maravilhosas. O nosso corpo, o nosso pensamento, nossa mente vai produzir medo, vai produzir ansiedade, vai produzir desespero, vai produzir tudo que o Espírito de Deus não produz. Porque nós somos totalmente limitados. Deus não tem limite. E Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. E se nós nos deixarmos sermos usados pelo Espírito de Deus, nós vamos conseguir sim, mesmo em meio à guerra, produzir paz. Mesmo em meio ao ódio, à raiva, produzir alegria. Mesmo em meio à ansiedade, ao nervosismo, produzir paciência. Mesmo em meio à hostilidade de muitas autoridades, muitas pessoas, vamos produzir delicadeza. Mesmo em meio ao orgulho, mesmo em meio a tantas coisas ruins, se nós estamos cheios do Espírito Santo e deixarmos ele agir, vamos produzir tudo que Deus pode produzir. E são as coisas melhores, não são coisas ruins que o Espírito de Deus produz. Então, irmão, não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós vamos passar, o que importa é o seguinte: se você, se nós somos templos do Espírito Santo de Deus, se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, aceitamos Ele como Salvador das nossas vidas, nós iremos produzir os frutos desse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós. Mas isso não é fácil. Nós temos que lutar contra nós mesmos. A palavra que lemos falou aqui que o que a carne quer é contra o Espírito, o que o Espírito quer é contra a carne. E os dois somos nós. Estão em nós. Mas nós temos que decidir o que vamos alimentar. Quem vamos alimentar? Vamos fortificar a carne que produz coisas terríveis, que vai nos levar até a morte? Ou vamos alimentar o Espírito Santo de Deus, que vai fazer a gente produzir coisas maravilhosas como amor,
paz, paciência, longanimidade, humildade. Quem vamos alimentar? E a mensagem que foi comigo nessa noite, irmãos, é justamente essa. Não importa o momento que estamos vivendo. Não importa o momento que vamos viver. Não importam as circunstâncias. O Espírito que está em nós, ele é o mesmo na guerra e na paz. Na pandemia ou fora da pandemia. O Espírito que está em nós, ele não muda. Ele é imutável, porque Deus é imutável. Então ele produz o seu fruto, não importa as circunstâncias exteriores. Basta que nós tomemos a decisão de deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós e alimentarmos esse Espírito Santo de Deus como? Nos separando desse mundo, nos alimentando da palavra, buscando cada vez mais santidade, buscando cada vez mais comunhão com Deus. Desta forma, eu vou estar fortificando o Espírito Santo de Deus e vou produzir paz no meio da guerra. Vou produzir alegria no meio da tristeza, do desespero. Vou produzir paciência no meio da ansiedade. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele é muito maior do que todas as circunstâncias externas que possam nos abater. Vou terminar essa pequena mensagem de hoje com o versículo 24, 25 e 26, que diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, irmãos. E que nós possamos, mesmo envoltos de muitos problemas, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio de pandemia, mesmo no meio de guerra política, comercial, mesmo no meio desse furacão de coisas ruins, o Espírito que habita em nós, ele é maior que tudo isso. E ele produzirá as coisas mais maravilhosas que nós podemos imaginar. Basta que nós deixemos o Espírito Santo de Deus agir em nós para que isso aconteça. Nós cantamos um hino que diz: não importam as circunstâncias, te adorarei e te louvarei. E aqui eu posso trazer para esse texto também. Não importam as circunstâncias, que possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para produzir amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, que possamos ser usados para produzir essas coisas maravilhosas das quais o mundo está tão carente nos dias de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós e complete em nossos corações a palavra dele, em nome de Jesus.